Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Concursos na Educação. Veremos agora algumas questões que versam sobre financiamento da educação básica. Prova de pedagogo, Jurumenha, banca Concep. Questão número 38, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, tentar responder ou printar a tela. Dentre as origens dos recursos financeiros destinados à educação brasileira, podemos afirmar que provém do letra A, Ministério da Educação, falso. Letra B, receita de transferências constitucionais e outras transferências. Então, a letra B é verdadeira. Letra C, receita do Bolsa Escola e de outras contribuições sociais, falsa. Letra D, receita de impostos próprios do município e dos estados, falso. Então, essa questão ela traz aqui, a letra D, que pode enganar, é receita de impostos próprios da União. Então, a primeira afirmativa aqui seria que as receitas são próprias da União, receita de impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a letra D, ela também seria um pouco correta, porém falta aqui a palavra União e Distrito Federal. Então, a banca entendeu que a mais correta é a letra B, a mais completa. Aqui atende o artigo corretíssimo, o inciso correto do artigo 68. Então, vamos para a próxima questão. Prova de pedagogo, cidade de Ribamar Fiquene. Questão número 18, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. Os recursos públicos destinados para a educação no Brasil são originários de: letra A, receita de impostos somente dos municípios, falso. B, receita de transferências constitucionais estrangeiras, falso. C, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a letra C é correta. Notem que a questão anterior trazia exatamente o artigo 68 da LDB, inciso 1º, que diz essa menção: receita de impostos próprios. Então, próprios que seria para a educação, que vem da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, D, receita de impostos somente da União. Então, aqui é uma questão que é semelhante à anterior, que a banca cobrou conhecimento do artigo 68 da LDB, que fala sobre o financiamento da educação. Prova de pedagogo, cidade de João Lisboa, professor da educação infantil. Questão número 40. No título 7º da LDB, dos recursos financeiros, podemos afirmar que os recursos públicos destinados à educação são originários de. Então, aqui é cobrado o título 7 da LDB, que fala do financiamento da educação. No final desse vídeo veremos o artigo completo. Marque a alternativa correta que indica as fontes de recursos. Primeiro, empresas privadas, é falso. Não vem de empresas privadas. Claro, a empresa paga seus impostos e aí os impostos são distribuídos conforme as leis. Então, para a educação, para a saúde, para a segurança e aí vai. Então, não é a empresa privada em si que diz o artigo. Inciso, opção segunda, receita de impostos arrecadada somente pelos municípios? Não. Já vimos na questão anterior que são receita de impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Terceiro, receita do salário educação e de outras contribuições sociais? Verdadeiro. Então, a empresa paga imposto que é destinado sobre a folha que vai para o salário educação e paga outras contribuições sociais. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda e assim por diante. Então, a 3 é verdadeira, a 1 e a 2 é falsa. 4, receita de incentivos fiscais, também é verdadeira. Então, essa questão, a letra D é a correta, 3 e 4 estão corretas, são verdadeiras, 1 e 2 são falsas.
prova de secretário escolar, cidade de Pacajus. Artigo 68, questão 15, um tempinho para quem quiser pausar, já deixei ela por último de propósito. Então, artigo 68 da LDB, serão recursos públicos destinados à educação os originários de, letra A, inciso 1º, receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Verdadeiro, isso é o inciso 1º do artigo 68, a letra da lei. Inciso 2º, receita de transferências constitucionais e outras transferências. Verdadeiro, é o inciso 2º do artigo 68, título 7, que fala sobre os recursos financeiros para o financiamento da educação. Inciso 3º, receita do salário, educação e de outras contribuições sociais, também é verdadeiro. Inciso 4º, receita de incentivos fiscais, outros recursos previstos em lei, também é verdadeiro. Então, essa questão, a letra D, estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Então, são 5 artigos, veremos em seguida o quinto, os 5 incisos. Então, aqui, a gente viu que nas questões anteriores, ele cobrou o conhecimento desse artigo e ele excluiu, em alguns casos, a palavra impostos próprios da União, dos Estados e Distrito Federal, ou da União e do Distrito Federal. Ele sempre excluiu alguma palavrinha ou outra. Então, para quem conhece o artigo 68 e todos os seus incisos, essas questões que vimos nesse vídeo são questões simples de serem resolvidas. Porém, o que a banca exige? Que o candidato conheça na íntegra o artigo 68, título 7. Veremos ele aqui na LDB. Então, temos aqui o título 7 dos recursos financeiros. Artigo 68, serão os recursos públicos destinados à educação os originários de, inciso 1º, já vimos, receita de impostos próprios da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. 2º, receita de transferências constitucionais e outras transferências. 3º, receita do salário e educação e outras contribuições sociais. 4º, receita de incentivos fiscais. 5º, outros recursos previstos em lei. Então, a banca Concep explora bastante esse artigo e esses incisos. Aqui, nós temos também um artigo importantíssimo, que é o 69, que fala sobre o percentual de aplicação. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%. Então, o governo federal aplica 18% de tudo que ele arrecada em educação, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições. Então, pode ter estado, pode ter cidade, município que aplique mais de 25%. Né? Nas leis orgânicas, receitas resultantes de impostos compreendidos em transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, esse artigo 69 também é bastante explorado, que é o percentual obrigatório pela União é 18%, pelos estados e municípios 25%. Agora, o inciso 1º fala sobre o parágrafo 1º, a parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, por exemplo, o governo federal ele arrecadou 3 milhões, aí ele transferiu para os estados 1 milhão. Então, ele não pode considerar esse 1 milhão como receita. Não, eu já mandei 1 milhão para os estados, então aqui eu vou abater na hora que eu for gastar os meus 18%. Não. O que ele arrecadou, que pertence a ele, pertence a ele 2 milhões. 1 milhão ele tem que distribuir. Então, os 18% é sobre esse 1 milhão que pertence a ele. Ele não pode falar, eu já transferi um pouco, vou abater. Não. Então, previsto nesse lei, não será considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo receita do governo que é transferir. O Estado, por exemplo, ele arrecada alguns impostos e transfere para uma parte para os municípios. Então, desse que ele transferiu não é considerado como receita, é somente o que pertence a ele. Então,
esses são alguns comentários básicos sobre o artigo 68 e 69, que é importantíssimo todos os concurseiros saberem, que é o título 7. Então cabe novos estudos, novos aprofundamentos. Quem quiser pesquisar um pouco mais, fica à vontade. Por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima.